Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, aquele quadro que fala sempre sobre alguma coisa curiosa relacionada com história, coisas que não aparecem normalmente nos livros didáticos ou nos livros, né? De um modo geral. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o povo cigano. A gente está atendendo aí a um pedido de uma seguidora nossa que pediu que falasse um pouco sobre a origem e a história do povo cigano. Acontece que existe um grande problema quando a gente vai falar no povo cigano. O que acontece? Trata-se de um povo que tem uma cultura que a gente chama em antropologia de cultura ágrafa. Eles não deixaram registros escritos. Não tem. O que chegou para a gente em relação aos ciganos, o que chegou para os historiadores, pelo menos uns 80%, foi através da tradição oral. As fontes primárias são da tradição oral. Para a gente aqui que trabalha com pesquisa, importante para a gente é a fonte primária. Então, de fonte primária, basicamente tem a tradição oral. Tem muita coisa de fonte secundária. Então, esse é um grande problema, a gente não ter registros escritos em relação ao povo cigano. Tá? Então, aí vem um segundo ponto. Isso complica em relação à questão da origem. De onde vem o povo cigano? Qual a origem do povo cigano? Existem duas versões. Existe uma primeira versão que afirma que ele teria origem na Índia. Os ciganos teriam origem na Índia. Mas existe uma segunda hipótese que afirma que os ciganos teriam origem na Caldeia. A Caldeia ficava localizada na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, onde hoje a gente tem o Iraque. Teriam surgido alguns milênios antes de Cristo, não tem como a gente precisar exatamente por falta de fontes históricas escritas. Tá? Então esse é um ponto complicado. Né? Um outro ponto interessante que nos perguntam sempre é se os ciganos eles têm uma religião. Não existe uma religião cigana, não existe uma língua cigana. Os ciganos eles têm assim, os antigos ciganos, né? Se a origem deles realmente for semita, se eles tiverem realmente origem lá na Caldeia, eles teriam uma relação com povos semitas antigos, que eram povos monoteístas. Tá? Então eles teriam um deus criador que era Devel, segundo a tradição cigana. Tá? Então isso aí faz a gente acreditar que a origem do povo cigano realmente seja mais relacionada com a antiga Caldeia. Volto a afirmar, alguns anos, alguns talvez milênios antes de Cristo. A gente realmente não pode precisar com segurança. Mas a questão é que os ciganos se espalharam pelo mundo. Se espalharam pela Europa e na Europa essa expansão do povo e da cultura cigana se deu no século XIV. Eles vieram do Oriente e se espalharam pela Europa, principalmente pela Europa Central. Chegaram até a Península Ibérica, tem uma forte presença cigana, até hoje tem em Portugal, Espanha, a gente vê muito isso aí. Tá? Então, o que acontece? Na Idade Média, eles foram muito perseguidos, evidentemente, pela Igreja Católica por questões religiosas. Era um povo que oscilava religiosamente entre o cristianismo e o paganismo. Então, eles foram vítimas da Inquisição. E não sofreram apenas na Idade Média. Já na Idade Contemporânea, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, eles foram perseguidos por Hitler, com aquela sua paranoia de purificação racial do ariano alemão. As minorias foram mortas na Alemanha e os ciganos não escaparam. Estima-se algo em torno de 400 mil ciganos mortos na Alemanha. Então a coisa realmente foi complicada. Hoje estima-se que existam cerca de 5 milhões, alguns falam entre 3 milhões, outros 5 milhões de ciganos espalhados pelo mundo. A maior parte deles está na Europa, mas a gente também encontra muitos ciganos na América e até na África. Tá? Conforme eu disse, é um povo que não tem uma religião e assim, você encontra, por exemplo, no Brasil, a gente já encontra ciganos que são católicos, umbandistas, espíritas e até evangélicos. É uma questão, de fato, uma questão sobretudo cultural, de tradições, de lendas do povo cigano. Tá? Lendas, conforme eu disse, que são
perpetuadas pela tradição oral. Ainda é um povo que se ressente de ter um território, é um povo ainda que sofre muito preconceito, mas que está aí. Só uma coisinha mais para entornar o papo, em relação ao Brasil, o primeiro registro de ciganos no Brasil data do ano de 1574. 1574, portanto ainda no período colonial. É um povo que ainda assim, está envolto em muito mistério, ainda há muito que se saber sobre a origem, sobre a história do povo cigano, tá? Mas o importante é que eles estão aí e a gente gostou de ter colocado isso aqui para vocês. Foi uma dica, foi uma sugestão de uma seguidora nossa e a gente atendeu. E aí? Você tem alguma dica, tem alguma sugestão para a gente aí, para um top 5, para um avesso da história? Tá? É só mandar para a gente a sua dica, mandar a sua sugestão e não deixe de deixar o seu comentário aí. Aí é importante para a gente, para melhorar cada vez mais o trabalho que a gente faz aqui na Polis. Um grande beijo e até a próxima.